vocês? Eu quero que vocês peguem lá na página 45, semelhança de triângulo. A parte que ficou para trás de homotetia, o professor vai ver com vocês na hora que voltar para a escola. Porque são construções, então eu preciso ver o que cada um está fazendo ali na hora de construir. Lembra que o que a gente viu sobre polígonos semelhantes, ou seja, qualquer tipo de polígono, eles precisavam ter ângulos correspondentes iguais e lados homólogos proporcionais. Vamos só lembrar um pouquinho aqui. Por um exemplo, vamos pegar esse... Vamos desenhar uma casinha como se fosse um pentágono. Vamos supor, deixa eu só o professor desenhar um pouquinho maior esse aqui. Essa lindeza desse pentágono aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui vale 60 graus. Esse lado aqui vale 2, aqui vale 4, esse lado aqui vale 3 e aqui vale 6. Vamos supor que aqui vale... Vamos pegar só essa parte aqui para vocês identificarem. Bom, ângulos correspondentes são os ângulos que estão na mesma posição. Esse ângulo de 60 e esse ângulo de 60 os dois são ângulos do topo do nosso pentágono e são iguais. Bom, primeira etapa para eles serem semelhantes já foi correspondido, já foi aceito. Ângulos correspondentes iguais. Agora os lados precisam ser proporcionais. O que são proporcionais? Precisam ter a mesma razão de semelhança. Lembra da razão de semelhança? Precisa ser o dobro de um, precisa ser o triplo de outro, ou metade de um, ou metade do outro. Ou seja, 2 por 4 não é o dobro? 3 por 6 não é o dobro? Opa, os lados homólogos são proporcionais. O que são homólogos? Que estão na mesma posição também. Ou para conferir se tem a mesma razão de semelhança, faço 2 dividido por 4, que dá 1/2, e 3 dividido por 6, que também dá 1/2, ou 0,5 cada. Então, a razão de semelhança desse lado para o homólogo dele é 1/2, desse lado para o homólogo dele também é 1/2. Vamos supor que todos os lados também a razão de semelhança é 1/2, e esse ângulo é igual a 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 esse. Beleza? Então, essas duas figuras são semelhantes. Para o nosso triângulo, nós temos 3 casos a serem estudados. Porque o triângulo pode ser que eu consiga observar se 2 triângulos são semelhantes entre si, observando apenas algumas coisas e não todos os ângulos e todos os lados, tá? Vamos para o primeiro caso de semelhança entre triângulos, que é o caso A, que significa ângulo-ângulo. O que é o caso ângulo-ângulo, pessoal? Esses casos aqui que nós vamos estudar são só para os triângulos. Outras figuras não entram nessa onda, tá? Se eu tenho 2 triângulos quaisquer que os ângulos correspondentes deles são iguais, esses triângulos eu posso afirmar que são semelhantes. Não preciso nem me preocupar com o lado deles. Se eles têm 2 ângulos correspondentes iguais, eles já serão semelhantes. Vocês viram que aqui do pentágono o professor comparou os lados? Eu vi que um ângulo era igual ao outro, mas eu ainda comparei os lados. Agora, nos triângulos, pelo primeiro caso, que é o ângulo-ângulo, se eu sei que 2 ângulos correspondentes já são iguais, então os 2 triângulos já serão semelhantes. Não preciso nem verificar o resto. Ó, esse ângulo aqui da base não é 90 e aqui não é 90? Esse ângulo não é 29 e esse ângulo aqui não é 29? Opa! 2 ângulos correspondentes iguais, eu posso falar que esses 2 triângulos são sim semelhantes. O outro caso de semelhança é o lado, ângulo, lado. Bom, para eu comparar pelo caso ângulo, ângulo, eu preciso conhecer 2 ângulos do meu triângulo. Para eu comparar pelo caso lado, ângulo, lado, eu preciso conhecer 2 lados e um ângulo formado entre eles. Como assim, professor? Ó, conheço esse lado que vale 7 e esse lado que vale 5. E o ângulo que eles formam é o de 120. Agora, esse triângulo, conheço esse lado que vale... Estou pagando ao invés de escrever. Conheço esse lado que vale 3,5 e esse lado que vale 2,5. E o ângulo formado entre eles é de 120 graus também. Beleza? Tranquilo? Para que eles sejam semelhantes, pelo caso lado, ângulo, lado, eu preciso que os meus ângulos correspondentes sejam iguais, ou seja, aqui não é 120, aqui precisa ser 120 também. E os lados precisam ser proporcionais, ou seja, precisam ter a mesma razão de semelhança. 7 e 3,5, ó.
Para eu comparar a razão de semelhança, eu pego 7 e divido por 3,5, que são lados homólogos, que vai dar 2. E a mesma coisa eu faço com 5 dividido por 2,5, que também vai dar 2. Opa! O ângulo correspondente não é o mesmo. E os lados que formam esse ângulo são proporcionais, ou seja, não possuem a mesma razão de semelhança? Sim. Então, esse triângulo ele é semelhante pelo caso lado, ângulo, lado. Voltando aqui, para eu afirmar que eles eram semelhantes por esse caso, o que eu precisava conhecer apenas? Dois ângulos. Para eu afirmar que esses triângulos eram semelhantes por esse caso, eu preciso ter o quê? Dois lados e um ângulo formado entre eles. Está vendo que eu não posso utilizar esse caso de semelhança aqui? Porque eu não conheço dois ângulos dos meus triângulos. Conheço apenas um. Agora, o terceiro e último caso é o caso LLL, que significa lado, lado e lado. Aqui é ângulo e ângulo, né? Bom, para eu afirmar que dois triângulos são semelhantes, eu posso observar uma outra coisa ainda. Quando eu conheço os três lados deles. Se eu conheço os três lados desse triângulo e eu observo que eles são proporcionais, ou seja, que eles obtêm a mesma razão de semelhança, eu posso afirmar que eles são, sim, semelhantes. Eu preciso ter ângulo para afirmar que eles são semelhantes quando eu conheço os três lados? Não. É só eu verificar. 5,6 dividido por 1,4 dá 4. 6 dividido por 1,5 dá 4. 5,2 dividido por 1,3 dá 4. Opa! Todos os lados não homólogos, quando eu realizo a razão de semelhança, não possuem exatamente o mesmo valor? Bom, se os três lados de um triângulo, quando você realiza a divisão entre os homólogos, ou seja, da mesma posição, possuem a mesma razão de semelhança, eu posso afirmar que esses dois triângulos, sim, são semelhantes. Esses casos servem apenas para triângulos. Se há uma figura diferente de triângulo, você precisa ter todos os ângulos internos correspondentes iguais e verificar todos os lados dessa figura. Agora, para o triângulo, se você tem apenas dois ângulos conhecidos de cada um deles, você já consegue verificar se eles são semelhantes. Se você conhece dois lados e um ângulo, você também consegue verificar se eles são semelhantes. Se você conhece apenas os três lados e nenhum ângulo, você também consegue verificar se eles são semelhantes. Vocês vão fazer ali para o professor na página 46. Tá? Vão responder da letra A até a letra F para o dia 3/4. Beleza? Ali fala junto com os colegas, mas cada um vai fazer o seu. Professor, mas como que é para fazer? Junte-se com um colega, no caso individual, para analisar se os triângulos a seguir são semelhantes. Justifique suas respostas citando o caso de semelhança. Então você vai observar se eles são semelhantes ou não e vai falar qual caso que entra ali. O primeiro dos triângulos, a letra A, o professor vai fazer com vocês. Pessoal, eu tenho o vértice ABC, um ângulo do triângulo não é 60 e o outro ângulo é 46,5. O meu outro triângulo, um ângulo não é 60 e o outro também não é 46,5. Opa! Tem algum caso de semelhança dos triângulos que envolve apenas dois ângulos conhecidos? O primeiro que é o AA, o segundo que é o LAL, ou o terceiro que é LLL. Qual desses três casos envolve apenas dois ângulos conhecidos? O primeiro é A. Os dois ângulos conhecidos não são dois ângulos iguais? Ó, 60 em um e 60 em outro. 46,5 em um e 46,5 em outro. Então, eles são semelhantes? São semelhantes. E daí colocamos. Opa. Pelo caso A, ângulo, ângulo. Toma cuidado, porque da letra A até a letra F pode ser que eles sejam. Vocês vão analisar qual caso que se encaixa lá. E também pode ser que eles não sejam. Vou dar uma dica para vocês. Tem duas situações ali que não serão semelhantes. Daí você só coloca, não serão semelhantes.
Não pode colocar nenhum caso ali daí, pessoal, porque se eles não são semelhantes, é porque não cabe nenhum caso de semelhança. Daí você só escreve, não são semelhantes. Beleza? E daí sexta-feira também sai a correção do exercício, só um minutinho, de pesquisa que o professor falou lá para vocês realizarem. O exercício 3 da página 37 também vou corrigir na sexta. Feito? Valeu!